quem pode fazer a cirurgia bariátrica? Bom, nós já falamos aqui que quem pode fazer a cirurgia bariátrica e metabólica, só vamos fazer uma pequena coisa. Cirurgia bariátrica e metabólica, na realidade é a mesma coisa. No futuro pode até ser que tudo vire cirurgia metabólica, porque o peso vai levar aquilo que a gente já falou, a pressão alta, o colesterol, diabetes, outros problemas, que são doenças metabólicas. Então, a cirurgia bariátrica e metabólica, na realidade, é o nome. E existe, basicamente, a cirurgia, quando se fala metabólica, mais focada para o diabetes tipo 2. Mas, na realidade, os procedimentos são iguais. Vamos dizer assim, é o mesmo remédio que serve para tratar duas coisas, uma a obesidade e umas doenças metabólicas. Mas o conceito é o mesmo, por isso que a gente chama hoje de cirurgia bariátrica e metabólica. Bom, então quem pode fazer a cirurgia bariátrica e metabólica? Primeiro, aquelas pessoas que têm uma obesidade. E aí vem uma grande discussão. O IMC, lembra? Índice de massa corporal. Eu pego o seu peso, divido pela sua altura, 2 vezes, isso vai me dar um número. Se esse número for 40, eu já está carimbada o meu passaporte para a cirurgia bariátrica e metabólica. Se não houver nada legal na sua seguradora, ou se for de uma maneira privada, não há nenhum problema, você pode fazer sua cirurgia bariátrica. Se esse MC está entre 35 e 40, eu preciso ter pelo menos 2 doenças de 20 e poucas doenças que já foram relacionadas. Diabetes, hipertensão, colesterol, apneia, doenças do coração, doenças respiratórias, doenças das articulações, e mais depressão e mais uma outra doença, eu posso fazer a minha cirurgia. Agora, se eu tenho 39,8 de MC, ou seja, de repente faltam 200 gramas para me atingir o 40, e se eu não tiver essas doenças, eu não posso fazer. Isso, na minha opinião pessoal, a gente não pode medir gravidade de doença pelo peso. Então, existem hoje uma série de coisas, de exames modernos, que a gente conseguiria dizer quais pessoas têm indicação. Às vezes eu tenho um paciente com 32 de MC, nós vamos entrar nisso, mas aquele diabetes que nós falamos no primeiro vídeo, o diabetes tipo 2, está tão descompensado que ele também pode fazer a cirurgia. E foi isso que o Conselho Federal de Medicina aprovou no ano passado, ano retrasado, que essas cirurgias elas podem ser feitas, mas as seguradoras até então não pagavam ainda. Então, quem pode fazer a cirurgia hoje no Brasil legalmente? Pessoas que tenham 40 de MC para cima, pessoas que têm o IMC de 35 a 40 que tenham 2 doenças e, até salvo ao contrário, pacientes de 30 e 35 que tenham diabetes que não esteja sendo diabetes tipo 2, diabetes que não esteja mais controlado pelos meios clínicos, ou seja, insulina e os hipoglicemiantes orais. Então, essas pessoas. Depois, independente dessa coisa matemática, pessoas que entendam a responsabilidade do procedimento, né? Pessoas que entendem que a cirurgia não é uma maquininha mágica, que a cirurgia não é uma maquininha, ou seja, não é um milagre, né? Não é uma maquininha mágica, de novo repetindo, não é um milagre, que elas entendam que a cirurgia é um tratamento, e esse tratamento tem regras. E quais são essas regras? Que as pessoas têm que mudar a sua vida, têm que passar a ter uma alimentação melhor do que tinham, têm que ter hábitos, né, mais saudáveis em relação à atividade física, a um não sedentarismo, e que têm um bom controle emocional. Então, essas pessoas, elas precisam ter isso. Segundo, pessoas que não tenham alterações psiquiátricas que contraindiquem. Não é se a pessoa tem uma depressão, tem uma bipolaridade ou qualquer outro problema que não tem. Por isso que a gente se vale muito do psiquiatra / psicólogo, dependendo do caso, para que a gente tenha essa verdadeira noção quem está indicado ou não fazer a cirurgia. E muitos psiquiatras sempre dizem que é melhor tratar uma pessoa magra do que tratar uma pessoa obesa, bipolar ou com depressão ou outras doenças. Então, por isso que a gente sempre, a gente não abre mão, em hipótese nenhuma, dessas avaliações psiquiátricas ou psicológicas, ou as duas juntas, para saber se não há nenhuma contraindicação primeiro. Segundo, pessoas que tenham hábitos não convencionais. O que são hábitos não convencionais? Alcoólatras, pessoas em uso de drogas
de uma maneira diária, que tem um índice muito grande, um vício muito grande. Não é, sei lá, uma pessoa que um dia na vida fumou um cigarrinho lá de marihuana, isso, a gente não pode considerar isso como um pretismo, mas uma pessoa que tenha hábitos sociais, que tenha alterado e que esse nível de drogadição seja muito forte, essas pessoas, de novo, o psiquiatra vai nos ajudar, o psicólogo a trabalhar sobre isso. E se a pessoa deseja aquilo, é muito comum a gente ter pessoas que vêm ao consultório e, na realidade, elas vêm por uma série de motivos que não são os motivos de saúde e qualidade de vida. Então, quem pode fazer a cirurgia bariátrica e metabólica? Pessoas que tenham as indicações legais, ou seja, 30 a 35 com diabetes descontrolado, 35 a 40 com duas doenças de todas aquelas que eu falei e acima de 40 sem nenhuma dessas situações.